Amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa. O nosso objetivo aqui é anunciar a boa notícia do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, o Deus que se fez gente, que se encarnou e que habitou entre nós, e por sua graça Ele pode habitar em nós. Você pode ser um aliado nosso, vão aparecer aí os links e os endereços, estão aí na tela da sua TV, e nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a sua atenção em divulgar este programa para o maior número de pessoas possível, para que nós possamos atingir e alcançar aqueles que estão carecendo deste Evangelho e não da religião. Nós vamos ter uma paradinha aqui e logo, logo nós estaremos voltando para a gente bater aquele papo. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje é, porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a tentação. Eu sou tentado, eu sou uma pessoa que sofre fortes tentações. Eu sou tentado em todas as áreas da minha existência. Na verdade, toda a tentação é humana e ataca especialmente os filhos de Deus. A vida de Jesus, antes de ser anunciado a sua filiação de modo bem claro como filho de Deus, é muito pouco conhecida. Onde ele esteve, o que ele esteve fazendo. A gente sabe que ele foi um carpinteiro. Os judeus perguntavam, onde foi que ele aprendeu isso que ele aprendeu? Existem muitas teorias, mas nós não sabemos muito sobre o tempo que ele viveu em Nazaré. Nada se sabe de sua luta pessoal com as suas tentações como jovem. Mas logo que o pai o afirmou como filho, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, como está registrado em Mateus 3,17, o inferno investiu contra ele com toda a fúria. Foi só ele dizer, só ele receber a informação de que ele é o filho amado do Pai. Parece que as torneiras do mal se abriram para
inundar a vida dele, ele foi tentado profundamente. O livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 13, diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. A tentação é uma coisa que está ligada à nossa humanidade. Jesus foi tentado porque Ele era homem. A tentação é um ataque da nossa condição humana. Mas a tentação é um ataque especialmente agressivo à família de Deus. Este é o meu filho amado. Pronto, começa a guerra. Querendo roubar a certeza, aquela certeza de fé, este é meu pai. O apóstolo Paulo procura explicar isso em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13. Não vos veio tentação que não fosse humana. Aí ele diz assim, mas fiel é Deus, Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Você presta atenção nesta expressão do apóstolo, que ele disse, não veio tentação que não fosse humana. Por que Jesus foi tentado? Porque ele era homem. Sendo homem, nós somos tentados. E sendo um homem que trazia uma revelação, este é meu filho amado, o filho de Deus, aí o vulcão aparece. Os filhos de Deus aqui na terra sempre enfrentarão tentações. E é importante que sejamos tentados. É importante, pois sem tentação, nós seremos tentados a viver por conta própria, independentes de Deus, autônomos. Santo Anselmo disse em certa ocasião, Pai, não me deixes viver sem tentação, senão eu serei tentado a viver sem ti. Aquela ideia de autonomia, da gente viver por conta própria. Isso é o grande perigo. Sem os ventos fortes, o caule das plantas não se enrijecem. A importância dos ventos para o endurecimento do esclerênquima das plantas. Sem as tentações, o povo de Deus não se firma na dependência do próprio Deus. Eu preciso da tentação. Quando eu sou tentado, Pai, eu preciso de Ti. Isso me dá o senso de finitude, de carência e, ao mesmo tempo, de buscar na força de Deus. Jesus não venceu o diabo com a força pessoal, com a sua força como homem, mas com a fé sustentada pelo Pai mediante a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. A vitória ali foi uma vitória de fé e não de robustez humana, porque essa nós não temos, a gente sabe, né? E a tentação varia de cada pessoa. Ele viveu aqui na terra num estado de total dependência do Pai.
Jesus é o homem histórico, Cristo é a natureza divina, Jesus era 100% homem, Cristo é 100% Deus, mas Jesus viveu 100% dependente do Pai. Eu vou repetir isto. Ele não se valeu de sua natureza divina para sustentar os conflitos de sua natureza divina, ou de sua natureza terrena. Ele viveu aqui no Espírito, na dependência do Pai. Certa ocasião, ele nos diz no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 30, e ele foi muito categórico ao dizer isto: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Imagina ele dizendo isso: eu nada posso fazer de mim mesmo. Parece um absurdo. Nós, seres humanos, queremos fazer tudo pela nossa capacidade, nós não dependemos. E aí é onde está a força do pecado, da autonomia, da rebeldia, da arrogância. Aí nós nos envaidecemos, ficamos orgulhosos. Mas ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele esvaziou-se da sua glória ao tornar-se o homem histórico, Jesus histórico, o homem de Nazaré. Ele era o Deus, Cristo, 100% Deus, embora vivesse aqui na terra 100% como homem. Isto é o paradoxo da encarnação. As duas naturezas numa pessoa. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus não foi um homem garantido pela sua natureza divina, mesmo que Cristo nunca tenha se ausentado de sua história. Quando a palavra de Deus usa a expressão de que ele se esvaziou, ela usa uma expressão que no grego significa akenosis. Essa kenosis significa que ele não perdeu a sua divindade, mas ele perdeu a sua gloriosidade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não exerceu a sua divindade para ser glorioso. Ele estava na dependência do Pai. Porque senão seria muita covardia, o Deus e o homem dentro. Ele ficou ali contido, 100% Deus, mas 100% dependente do Pai. Era a vida de um homem que confiava em Deus, que dependia de Deus. O homem de Nazaré viveu aqui totalmente pela fé. É por isso que na carta aos Hebreus, ele foi denominado como o autor e o consumador da fé. Ou o autor e o executivo da fé. Ele não é só a fonte da fé, ele é o leito da fé. Isso é como um rio que tem a sua fonte, a sua nascente, mas também tem o seu leito. Ele é a origem da fé. Então, é isso que nós precisamos ver. Ele viveu o tempo todo como homem sob o espírito da cruz, o espírito de um dependente. Isto é, ele viveu renunciando à sua vontade e dependendo por completo da vontade do Pai. Esse princípio da cruz é o modo de ser de autoesvaziamento e, ao mesmo tempo, de total dependência do alto. Autoesvaziamento não significa que eu vou ficar vazio. Não, eu agora vou ser cheio
daquilo que vem de Deus, que vem do alto. Quem sabe a gente comunica um pouquinho mais depois dos comerciais. Eu quero deixar um espaço aí para a gente conversar depois. Já já eu volto. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje é, porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. A nossa estante hoje está apresentando aqui um livro bem interessante. O Deus presente. Você realmente sabe o que a Bíblia fala a respeito desse Deus presente? O Carson é um bom estudioso das Escrituras e ele procura trazer a revelação de Jesus Cristo, desde sua transcendência até a sua imanência, a sua encarnação, a cruz e a ressurreição. A gente procura sempre apresentar alguma coisa que tenha significado, porque no mundo do mercado dos livros tem muita coisa e nós gostaríamos de ser honestos com aquilo que nós cremos. E nós estávamos falando ainda há pouco que Jesus, ele é o autor e o executivo da fé. E que ele viveu aqui sob o prisma da cruz. A cruz não foi um projeto que aconteceu por 6 horas na vida de Jesus. Aquilo foi o aspecto histórico, mas ele viveu pelo princípio da renúncia, da morte. Jesus renunciava à sua vontade humana, enquanto se nutria da vontade do seu Abba, do seu Pai. Ele negava-se a si mesmo para gozar da aceitação do Pai. Ele era um homem perfeitamente humano, mas completamente dependente, porque o pecado nos quer fazer como Deus. Lembra-se que a serpente lá no jardim, ela trouxe um venenozinho, dizendo assim, como Deus vocês vão ser? Essa é a nossa história. A nossa história é uma história de ensimesmamento. Nós queremos ser onipotentes, nós queremos ser senhores do mundo, nós queremos governar os outros. Quando os outros não fazem o que a gente quer, a gente fica bravo, vai no fígado do sujeito, bate forte. O Senhor Jesus, repara o caráter dele. Ele não era um paspalho, ele não era uma pessoa sem personalidade, que todo mundo fazia dele o que queria, mas ele, pelo contrário, ele se firmava na base de alguma coisa que era a dependência dele do Pai. Além disso, os tesouros no céu são armazenados somente na proporção em que são renunciados os tesouros da terra. Nós só passamos a gozar
de uma intimidade real com Deus, quando estas coisas aqui e agora passam a ter um valor menor, não tão importantes que sejam capazes de manipular a nossa vida. Negar-nos a nós mesmos por todo o tempo de nossa existência não é nada comparado com a aprovação da Trindade de eternidade a eternidade. Quando você sabe que você é amado, eu tenho procurado construir a minha identidade com esta premissa. Eu gosto muito do Brennan Manning, é um teólogo católico que tem me ajudado muito. E no livro dele, O Impostor que Vive em Mim, ele procura mostrar dizendo o seguinte: a minha identidade está sendo formada por saber que Deus me ama. Não é pelo quanto eu sei de conhecimentos acadêmicos, não é de quanto eu tenho no bolso de dinheiro, não é do quanto de poder eu tenho pelo exercício da política, não é pelo quanto eu estou tendo consciência do amor de Deus para comigo. Isso faz toda a diferença. Ser aceito com um amor incondicional nos habilita a renunciar àquilo que é apenas circunstancial e provisório. O espírito da cruz desconsidera aquilo que é perecível, aquilo que passa, que acaba. E nós precisamos desta consciência. Eu sou tentado a subir no pódio, a ficar lá na distinção, a buscar, a ser reconhecido, aplaudido. Mas o que mais vale nisso tudo é a consciência de que eu sou aceito. Quem foi aceito pelo Deus eterno pode dispensar muito bem a aprovação de meros mortais. O espírito da cruz leva em consideração os tesouros eternos. E então, se você não me aprova, Deus me aceitou. Eu vou amar você desse mesmo jeito. Eu não preciso ficar magoado porque você não gosta de mim, e coisas assim. Isso tira da gente o peso e aquela condição de querer ser aceito pelos outros e de querer ter uma plataforma de aceitação. Foi por este modo que Moisés, no Egito, a palavra de Deus diz que ele, vendo as riquezas eternas, ele toma suas decisões, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Por favor, eu vou dizer isto de outro modo, em Hebreus 11, 25. Foi por este motivo que Moisés, no Egito, vendo as riquezas eternas, toma suas decisões, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. O pecado dá prazer? Dá, mas tem um tempo de validade. Acaba na ressaca, desaparece. Minhas tentações são profundas e reais. Mas, como disse este homem do século XIV, Thomas A. Kempis, um teólogo católico, ele diz o seguinte: as tentações desvendam o que somos. As tentações mostram o nosso lado frágil e dependente. Seria bom se pudéssemos viver
sem pecar. Mas não é bom viver sem tentação. Deixa eu dizer isso para você. Seria bom se a gente não pecasse. Mas não é bom viver sem tentação, porque ela é que vai nos manter buscando, dependendo. Se não fosse pela fome, eu não comeria. Mas a fome é importante. Ela me leva à mesa, me leva ao prato, me leva a ter uma busca pela alimentação. A tentação me leva para a comunhão com Deus, me leva a ter um relacionamento com Deus. E é assim que nós precisamos viver nessa dependência. As tentações nos levam a olhar para Deus e a buscá-lo, a buscar seu poder para poder enfrentar o nosso cotidiano. Eu preciso da comida para viver e eu preciso de Deus para viver a vida espiritual. Sem Ele, eu estou sem condições. Além disso, queridos, as tentações estão por toda parte. Assim também a graça de Deus está por toda parte. Se a tentação pode me atacar em todo lugar, a graça também pode me socorrer sempre. Eu não tenho muita preocupação com o ar. Eu tenho mais preocupação com a água, com a comida. A comida está sempre em algum lugar, a água também, mas o ar está em todo lugar. Então eu não tenho muita preocupação com o ar. Para onde eu vou, ele está lá. Eu também não tenho muita preocupação com as minhas tentações, porque aonde eu for, a graça de Deus estará lá. Ela vai estar em todo lugar. E é isso que a gente queria que você levasse em conta. Eu sou fraco. Eu sou incapaz de vencer as tentações. Todavia, eu tenho uma apólice. Alguém que me segura. Não é uma apólice de papel. É uma apólice encarnada. É uma pessoa. Jesus. Eu não tenho uma religião. Eu tenho uma pessoa que me ama e que ama você. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Presta atenção, você não tem um sacerdote, um sumo sacerdote que fica sentado lá e não se importa com você, mas alguém que, tendo passado pelo buraco da tentação, pelo vale da tentação, ele pôde vencer e ele pode socorrer você e a mim. Jesus disse que no mundo nós teríamos tribulações, tentações, problemas. Ele não prometeu uma viagem tranquila, ele prometeu uma aterrissagem segura. Nós vamos ter problemas, mas ele diz, olha, eu estarei sempre com vocês, eu garanto. Se vocês forem feitos do mesmo barro que eu, não se aflijam durante a turbulência do voo, pois o piloto, além de ser o melhor capitão, ele também é a nossa aeronave. A tentação é algo que nunca devemos estimular, mas sempre devemos esperar. Talvez a melhor tradução da oração do Pai Nosso seja: não nos livres da tentação, mas nos livres na tentação. Que o Senhor dê graça para você e a mim, para enfrentarmos as tentações dependendo de Jesus. Até o nosso próximo programa, de Coração para Coração.